Olá pessoal, estamos iniciando hoje mais um vídeo para conversar com vocês sobre psicanálise e saúde mental. Hoje eu trago um tema que eu considero muito importante. E para quem gosta de psicanálise, extremamente fascinante e cativante, que são as interpretações de sonhos. Vou falar sobre um livro que Freud escreveu no final do século XIX, mais precisamente foi publicado no ano de 1900. Ele postergou um pouquinho a publicação desse livro porque ele tinha um desejo, Freud, que fosse a grande obra do século, e acabou sendo. A interpretação dos sonhos é considerado um marco, um nascimento da própria psicanálise em si. Então, quando a gente pensa nas técnicas psicanalíticas de desvendo do inconsciente humano, nada melhor do que se aprofundar em interpretação dos sonhos. Vou tentar trazer para vocês hoje uma metodologia restrita freudiana, não vou falar sobre metodologias complementares, porque o tema é muito vasto, mas vou tentar passar as principais dicas sobre os fenômenos e os conceitos que estão por trás da interpretação de um sonho. Eu gosto de, inicialmente, antes dos vídeos, citar as obras que contemplam o conteúdo do nosso bate-papo. Então, além dessa obra que foi publicada em 1900, cuja descrição do link segue, a interpretação dos sonhos, eu também vou falar sobre a obra Além do Princípio do Prazer, de Freud, também publicada no ano de 1920. Para a gente entender a interpretação de sonho, antes de mais nada, a gente tem que compreender os elementos que compõem a psique humana, o aparelho psíquico, que é o id, o ego e o superego. O que seria o id? O id são os ímpetos, são os atos mais primitivos de um ser humano, de uma própria criança. Ele nasce primeiro. Tudo que é instintivo, tudo que é impulsionado a uma ação ou uma reação. O ego, ele começa a ser formado como uma forma de sobrepesar os atos primitivos, esses ímpetos, esses anseios de uma criança, com os próprios valores sociais, culturais e educacionais daquela sociedade, daquele núcleo familiar que está embutido. E como que o ego faz essa censura? Por meio do superego, que surge mais ou menos quando a criança tem uns 5 anos. O superego é como se fosse um sensor, um filtro desses anseios primitivos do id. E por que eu estou querendo trazer esses 3 elementos que compõem a personalidade humana como essenciais para a gente conseguir adentrar aos ensinamentos da interpretação de um sonho? Técnica psicanalítica, como eu disse para vocês, sempre tem um interesse, a finalidade de desvendar o que está acontecendo no inconsciente humano. Eu já falei em outro vídeo que mais de 95% dos nossos pensamentos e das nossas memórias advém do inconsciente humano. E o sonho de uma pessoa é um dos melhores instrumentos para você ter acesso a esse inconsciente. No entanto, vocês já podem me questionar aqui: poxa, Léo, mas o sonho ele é tão desconfigurado, parece que não tem pé e nem cabeça muitas vezes. Como que a gente vai conseguir interpretar esses sonhos? E por isso que eu trouxe para vocês esses elementos que compõem a psique, que compõem a personalidade, para vocês compreenderem que se a transposição de todos esses elementos do inconsciente para o consciente sem qualquer tipo de filtro faria com que o indivíduo pudesse perder a própria lucidez pelos sentimentos que ele iria deter e enfrentar após conhecer muitas coisas que ele até então desconhecia. Então, um método de resistência da nossa psique, por meio desses 3 elementos que compõem o aparelho psíquico, é sempre resistir ao máximo possível de informações que o indivíduo ainda não tem conhecimento. É por isso que muitas vezes você não se lembra do seu sonho. É por isso que os sonhos, eles vêm em forma de códigos. Então o nosso trabalho de interpretação dos sonhos é sempre decodificar essas informações que estão lá emaranhadas. É sempre decifrar. E aqui são as técnicas que a gente vai trabalhar. Então, trazendo inicialmente para vocês como que funciona o aparelho psíquico, como que funciona esse filtramento para que possa proteger a própria saúde mental do indivíduo, a gente tem que começar a conceituar as diferenças de conteúdos que estão ali imersos dentro de um sonho. Quando uma pessoa sonha e conta os relatos da exposição desse sonho, quando ela lembra para uma outra pessoa, ela está contando o conteúdo manifesto. Aqui eu gosto de citar já os 2 tipos de conteúdos que contemplam o sonho: o conteúdo manifesto e o conteúdo latente. O conteúdo manifesto, então, é sempre o que você relata do que você lembra do sonho. É sempre aquela situação
que muitas vezes é meio maluca. É aquela situação que não tem uma lógica racional. Isso se chama conteúdo manifesto. O conteúdo latente é o que está por trás dessas situações que são muito estranhas. O conteúdo latente são exatamente as questões que o analista, ou o próprio analisando, deseja saber sobre si. Então vamos trazer um conceito de Freud sobre qual que é a grande finalidade dos sonhos. Freud entendia que os sonhos, eles captam desejos reprimidos pela pessoa. No entanto, isso era a visão dele no primeiro momento que ele começou a desvendar os sonhos nessa obra de 1900, a interpretação dos sonhos. Era uma visão um pouco mais restritiva. Com o advento dos outros anos conseguintes, Freud observou em pacientes após a Primeira Guerra Mundial que tinham alguns traumas, que tiveram as suas angústias muito mal elaboradas. Então ele complementou a sua tese com o próprio livro Além do Princípio do Prazer, em 1920, onde ele traz duas finalidades para a interpretação dos sonhos. Não só você conseguir desvendar os desejos reprimidos por essa pessoa, mas também as angústias que foram mal elaboradas, em virtude de falta de tempo, em virtude de falta de preparo psíquico para aquela pessoa. Então, o grande objetivo da interpretação de um sonho é sempre transpor a análise do conteúdo manifesto para conseguir chegarmos ao conteúdo latente e examinar dentro desse conteúdo latente onde estão os desejos reprimidos ou eventuais angústias que foram mal elaboradas. E aqui vai uma dica para você que está sonhando, que é sonhador, ou mesmo para você que está analisando um sonho. É sempre importante analisar esse sonho não de forma totalitária, mas de forma fracionada, fragmentada. O importante é você examinar dentro de uma situação generalizada, de várias histórias sem pé e sem cabeça, uma situação de cada vez em específico. E trazer ali o detalhamento, os pormenores dessa situação já fracionada. Quais são as pessoas que estavam ali envolvidas? Quais são os objetos que estavam ali envolvidos? Quais são as associações singulares da vida daquele sonhador com aquelas situações que estão sendo retratadas? Então o sonho, ele vai sempre sendo interpretado por etapas, por camadas, e não de uma forma integralizada. Isso é uma dica importante para quando você estiver avaliando o seu sonho e quando você estiver debatendo com o seu próprio analista. Dentro do conteúdo latente, que é o grande objetivo para a gente chegar nas conclusões de desejos reprimidos ou angústias mal elaboradas, existem algumas situações que podem impactar e podem trazer ali uma confusão para quem está interpretando os sonhos. Uma, por exemplo, são impressões sensoriais noturnas, que são situações que acontecem no plano real perto daquele indivíduo que está sonhando. Por exemplo, uma sirene que passa fazendo um barulho enorme. Ou mesmo situações fisiológicas daquele indivíduo, como uma vontade de urinar. São situações que impactam no próprio sonho. Aquela sirene, aquele barulho, acaba podendo estar dentro do conteúdo que está ocorrendo no sonho. Ou a própria vontade de urinar fisiológica daquela pessoa pode se espelhar com situações de água, com outras situações que não necessariamente estão no conteúdo latente. Então, impressões sensoriais noturnas é um dos elementos que o analista ou o próprio sonhador tem que identificar. Na hora que ele está contando o sonho, claro que o analista vai ajudar a identificar pela livre associação de ideias. Outras situações são conhecimentos de ideias ou pensamentos que antecederam o sonho, atividades do dia da pessoa ou da própria noite. São aqueles famosos casos de filmes que a gente vê antes de dormir. São situações que estavam ali dentro da psique do indivíduo e que podem repercutir no sonho daquela pessoa. Então, na hora da análise fracionada, segmentada, essas situações de impressões sensoriais noturnas, ou mesmo pensamentos, ideias e atividades que estavam emaranhando ali a psique daquela pessoa no dia, também devem ser avaliadas para serem excluídas. E daí o terceiro elemento que impacta muito o conteúdo latente é o ímpeto do id. E esse é o elemento mais importante na avaliação do conteúdo latente. Porque o ímpeto do id, a gente está chegando ali no desejo mais autêntico.
gente está chegando no desejo mais primitivo. E ali a gente vai chegar, consequentemente, no que está sendo represado, no que está sendo reprimido. Situações de recalque vão aparecer na hora que a gente estiver examinando os ímpetos do verdadeiro id daquela pessoa. E também situações traumáticas que trazem angústias. Aqui eu gosto de deixar bem claro para vocês que na hora da interpretação de um sonho, os sentimentos, eles são tão importantes ou mais importantes do que os fatos. Porque quando a gente está analisando o conteúdo do manifesto, que são os fatos, não necessariamente eles acabam expressando exatamente como a gente entende em vigília. Sempre quando eu falo em vigília, eu estou falando quando a gente está acordado. Então o conteúdo do manifesto é a maquiagem. São aquelas situações muitas vezes sem pé e nem cabeça, como eu já disse aqui. Então avaliar o conteúdo do manifesto, sempre a gente tem que avaliar os sentimentos que estamos tendo. E daí, a partir desses sentimentos, a gente começa a adentrar no real conteúdo do sonho, que são os conteúdos latentes. E é ali que a gente vai tentar, eliminando também essas impressões sensoriais noturnas, essas questões de pensamentos e ideias que acabaram repercutindo no dia ou na própria noite da pessoa, a gente vai começar cada vez mais a aprofundar para chegar no ímpeto do id, no impulso do id, que é onde estão os verdadeiros desejos. Ok, Léo, vocês podem me dizer assim, eu entendi que o conteúdo do manifesto são as situações que a gente conta de um sonho. Por exemplo, eu sonhei que um cachorro estava correndo atrás de mim e eu acabei subindo numa árvore e de repente começou a chover e apareceram pessoas da minha infância, o meu chefe começou a conversar com meu pai e as minhas namoradas começaram a aparecer de épocas distintas. Tudo isso são relatos relacionados ao conteúdo do manifesto. Eu entendi tudo isso, Léo. Eu entendi também que a gente tem que sempre que tentar trazer na memória consciente os sentimentos que a gente teve em cada situação. Essa é uma forma de a gente conseguir cada vez mais se aprofundar no conteúdo latente. E dentro do conteúdo latente, a gente tem que examinar situações que devem ser excluídas para a gente chegar o máximo possível nos ímpetos, nos impulsos do id, que são os nossos desejos mais autênticos, mais naturais. Então, impressões sensoriais e pensamentos e ideias do dia devem ser excluídos. Entendi? A gente vai cada vez mais se aproximando. E sempre fazendo um trabalho fracionado, fragmentado de cada situação do sonho, de forma extremamente detalhada, para que a gente possa cada vez mais associar com ideias, com histórias nossas, para que a gente possa chegar nos impulsos do id. Só que existem alguns mecanismos de resistência do próprio ego, da própria personalidade humana, que são processos de deformações do conteúdo latente. Eu queria falar um pouco com vocês sobre isso. Existem alguns processos que fazem totalmente a desconfiguração desse conteúdo manifesto que a gente tem em mente. Então a gente, para compreender o conteúdo latente, para conseguir associar os nossos sentimentos com o que realmente a gente deseja, há necessidade de termos conhecimento sobre esses processos de deformação. E eu vou citar uns aqui para vocês terem umas ideias. Concretização ou dramatização é o primeiro. O que seria concretização ou dramatização? Por exemplo, existe uma pessoa ou um indivíduo que tem muita dificuldade de se desapegar, tem muita dificuldade com o desprendimento. Por exemplo, em relação à saída de um emprego, ou mesmo a saída da casa dos pais, ou mesmo um divórcio, ou mesmo a saída do seu país. Então é uma pessoa que tem dificuldade em desapegar. Então, esses pensamentos abstratos que eu estou colocando para vocês aqui, eles podem ser traduzidos num sonho de forma análoga ou de forma metafórica como uma imagem de um tronco de árvore extremamente largo, com uma raiz profunda, em que essa imagem ela se perpetua em vários momentos do sonho e ela tem um protagonismo, juntamente com a imagem de um indivíduo, que pode ser você. Então, a raiz dessa árvore, muito enraizada num solo, e o tamanho do tronco mostram anos de resistência para a mudança. Então nada mais é do que a concretização de algo que você está sentindo, a sua dificuldade de conseguir
se libertar de algumas situações na sua realidade, em vigília. Sempre quando eu falo de vigília, eu estou falando de uma realidade quando estamos acordados. Quando eu falo de conteúdo manifesto, conteúdo latente para psicanálise, são situações que a gente traz como sinônimos de conteúdo onírico. Sempre quando vocês ouvirem a palavra onírico, são conteúdos dos sonhos. E quando vocês ouvirem vigília, são conteúdos da realidade. O segundo processo de deformação de um sonho é a condensação. O que seria a condensação? A condensação é quando há uma convergência de várias personalidades, de várias pessoas, em relação à própria vestimenta, a forma de ser, a forma de pensar, ou mesmo a aparência, retratada num personagem do sonho único. Então, um personagem do sonho, uma única pessoa no sonho, tem talvez ali as calças dos avós, daquele sonhador, a forma de ser da mãe, a forma de pensar do pai e a aparência de um cônjuge. Há uma convergência de pessoas distintas num único personagem no sonho. De forma diametralmente oposta à condensação, a gente tem o terceiro processo de deformação, que é o desdobramento. O que seria o desdobramento? São várias situações, vários personagens, várias pessoas que trazem características que são espelhadas num único retrato de uma pessoa específica. Essa pessoa pode ser você. Então existe uma pessoa que tem a forma de se vestir daquela pessoa única, existe outra pessoa que tem a forma de agir daquela pessoa única, existe uma outra pessoa que tem a forma de pensar, e existe uma outra pessoa que tem alguma aparência semelhante àquela pessoa. Todos esses fatores, desses personagens distintos do sonho, do conteúdo onírico, se refletem a uma única pessoa, e essa pessoa muitas vezes pode ser você. Não sei se vocês já observaram que nos sonhos, muitas vezes uma pessoa não tem a sua face muito bem demonstrada. Há uma impessoalidade. E isso muitas vezes pode ser a sua personalidade ali imposta, dentro dessa outra pessoa que a gente não consegue identificar quem é. Para os sonhos, para a interpretação dos sonhos, não necessariamente é importante você entender quem é a pessoa, mas é muito mais importante você decodificar o conteúdo manifesto para você conseguir chegar no conteúdo latente, você excluir cada vez mais essas possibilidades de impacto no conteúdo latente para você chegar no desejo mais primitivo, nos impulsos do id. E isso você faz utilizando-se da análise dessas técnicas de deformação e também analisando os sentimentos que você tem no sonho. Isso é muito importante. E eu gosto de frisar aqui, sempre tentar associar os sentimentos com as situações sonhadas. O quarto processo de deformação de um sonho é o deslocamento. O que seria o deslocamento? O deslocamento, eu vou dar um exemplo para vocês, quando ele acontece em vigília, quando a gente está acordado, e ele pode acontecer no sonho também. É aquele famoso exemplo de quando você tem alguma situação, eu gosto de citar aqui as situações relacionais com o chefe, em que você não fala tudo o que você pensa, em que você tem um sentimento ali de raiva, ou tem um sentimento que não foi muito bem elaborado, ou muito bem descarregado, você acaba guardando, e a relação fruto desse sentimento, ela não é exaurida. E você acaba despejando esse mesmo sentimento que você deveria ali, você acaba despejando esse sentimento numa outra pessoa. Você acaba despejando num familiar, numa outra pessoa que você tem intimidade. Então muitas vezes você briga com o seu chefe, na verdade você engole um sapo, e você acaba descarregando com o seu filho, com a sua mulher ou com os seus pais. Então isso é uma forma de deslocamento. Você desloca um sentimento de uma situação vivida originariamente numa outra situação consequencial. O deslocamento ele acontece muitas vezes no sonho também. E o deslocamento no sonho não acontece somente nas relações pessoais, mas também em relações com objetos. Muitas vezes você está sentindo algo muito forte, como uma raiva, e você não desconta numa outra pessoa, mas também em objetos. Você pode descontar uma madeira, você pode descontar quebrando um objeto, ou batendo muito numa bola, por exemplo. Você tem que analisar sempre sentimentos que extravasam o equilíbrio, porque pode estar tendo um deslocamento de sentimentos numa situação análoga. E essa situação pode ser com uma pessoa, nada a ver, ou mesmo com um objeto. Então,
Então esse é o quarto processo de deformação, deslocamento. E o quinto processo de deformação de um sonho, a gente começa a entrar aqui nos processos de representação. Processo de representação por opostos. O que seria processo de representação por opostos? São situações que você vive no sonho, mas que na realidade são antagônicas. Por exemplo, você odeia muito uma pessoa no sonho. Você odeia uma pessoa fortemente, você tem um sentimento muito de ódio dessa pessoa. No entanto, na realidade, você tem um sentimento ao contrário. Por isso que é a representação por oposto, você ama muito aquela pessoa. Então, o código do sonho é exatamente o outro lado da moeda. É você amar ou odiar. Quando você odeia uma pessoa muito forte, você pode estar num processo de deformação. Nem sempre acontece isso, mas dependendo dos outros elementos que você vai analisar na livre associação de ideias, você pode estar num processo de representação por oposição. Você está sentindo um sentimento, no entanto, na realidade, você sente outro. O sexto processo de representação é por nímio. O que seria o processo de representação por nímio, que é um processo de deformação de um sonho? São situações que são consideradas num sonho como residuais, não tão importantes, mas querem dizer muita coisa. Por exemplo, você pode ter uma vontade e agir dessa forma, num sonho, de tirar uma tiara de uma pessoa, ou tirar um brinco de uma mulher. E, na verdade, a interpretação desse conteúdo latente, onírico, está em que aquele ato de você tirar o brinco de uma mulher, você tem um desejo de despir aquela pessoa. Então são situações residuais, não tão protagonistas do sonho, mas que têm que ser analisadas, porque existem atos ali que podem representar outros desejos que estão subentendidos. Então, representação por nímio seria esse sexto processo de deformação de um sonho. Por fim, a gente chega no sétimo processo de deformação de um sonho, que são os processos de representação simbólicos. E aqui eu quero contar para vocês uma diferença da interpretação da metodologia freudiana com outras interpretações. Eu não vou entrar a fundo numa interpretação de Jung, por exemplo. Mas quando a gente entende que a metodologia freudiana considera os símbolos como singulares para a vida de cada pessoa, por exemplo, o que significa para mim o objeto de um palhaço? É muito singular em relação à minha história, às minhas vivências, aos meus sentimentos sobre aquele objeto. O que significa para mim um cachorro? O que significa para mim o mar? O que significa para mim o sol? São situações que eu posso ter particularidades, especificidades das minhas próprias vivências. Então os meus sentimentos, eles decorrem da minha história. E isso entra em confronto com alguns livros, outras teorias de interpretação de sonhos, como o de Jung, por exemplo, que traz o conceito de inconsciente coletivo. Eu não vou falar hoje sobre esse conceito de forma ampla. Pretendo fazer um vídeo especial para desvendar um pouco mais a teoria de Jung sobre a interpretação dos sonhos, muito mais complexa e beirando ali a entendimentos mais místicos do que Freud. Então, quando a gente pensa na metodologia freudiana, ela é muito singular, ela é muito individualizada. Então, a representação por deformação simbólica vai depender muito da análise daquele paciente, do que ele entende por cada símbolo do seu próprio sonho. Então, esses são os 7 processos de deformação mais importantes que vocês devem avaliar na hora de interpretar um conteúdo latente. Qual que é a dica que eu deixo aqui final para vocês? Se vocês desejam se aprofundar na interpretação de um sonho e levar para um analista para que esse trabalho de livre associação de ideias comece a ser aprofundado. É sempre colocar um caderno e uma caneta próximo do local onde você dormir. E quando você tiver ali a oportunidade de acordar, seja no meio da madrugada, ou seja no início da manhã, e você tiver em mente ali o espelhamento de detalhes do seu sonho, tentar escrever todos esses detalhes de forma mais ampla possível. Porque pelos mecanismos de resistência, como eu mostrei para você, cada vez mais o cérebro humano, o aparelho psíquico, quando eu falo aqui de consciência, de cérebro humano, eu estou falando
do ego, do superego e do id, eles vão fazer um trabalho de filtramento para você não poder sentir todas as memórias e os pensamentos advindos do inconsciente. Então, quanto mais próximo você conseguir fazer, e principalmente naquelas sensações mais fortes, porque os sentimentos mais fortes que a gente tem nos sonhos são os que conseguiram se transpor do inconsciente para o consciente. Quanto melhor e mais próximo você fizer esse trabalho, mais material rico você terá para conseguir debater com o seu analista e interpretar os seus sonhos. Bom, pessoal, é um vídeo que eu queria deixar aqui algumas dicas, muito resumidamente, sobre a metodologia freudiana. É um assunto extremamente vasto, amplo, abrangente e complexo, como a complexidade humana exige. Então, interpretar sonhos, você tem que estar muito apto a querer investigar a própria humanidade. Então eu quis trazer aqui alguns indicativos do Freud para que você possa ter um direcionamento, e pretendo fazer outros vídeos para falar de sonhos, para a gente debater. Deixe os seus likes nesse vídeo, se quiser compartilhe com pessoas que vocês entendam que vão gostar, e seus comentários também são muito importantes para mim, para saber o que vocês têm achado do conteúdo, não só desse vídeo, ou sejam de outros conteúdos que você também deseja ouvir. Fica aqui o meu forte abraço para você.